Graça e paz que vem do Senhor Jesus. Meus irmãos, dando continuidade ao nosso estudo sobre o Evangelho na Epístola de Paulo aos Romanos, vamos dar continuidade hoje ao capítulo de número 4 da Epístola aos Romanos. Em nossa última aula, nós vimos algo importante que não podemos deixar de revisar antes de iniciarmos. O apóstolo Paulo, ele expôs duas coisas importantes nos primeiros 8 versículos. Primeiro, que Abraão foi justificado por sua fé em Deus e não por obras. Segundo, ele citou o exemplo de Davi, o rei Davi, que exclamou que feliz é aquele que tem seus pecados perdoados por sua fé e não por suas obras. Então, o que devemos concluir? Revise o estudo anterior, caso você não tenha feito, para que você possa entender melhor esse estudo. O que devemos concluir? Que somente a fé é necessária e não as obras? Parece que o apóstolo Paulo, ele de tal forma se preocupou com a fé, que aparentemente parece que ele não se preocupou com as obras. Qual a preocupação do apóstolo Paulo com as obras? O que ele tinha em mente? Alguém pode praticar boas obras mesmo sem ter fé em Deus? Por exemplo, se ele estava tão preocupado com quem praticava obras e queria evidenciar tanta necessidade da fé em detrimento das obras, surge essa pergunta, não é verdade? Alguém pode praticar boas obras mesmo sem ter fé em Deus? Pode alguém ser aprovado, e aprovado no sentido de justificado, que nós estamos estudando aqui em Romanos, por Deus por meio de suas obras, uma tentativa de obedecer à lei de Deus? Nós estamos fazendo essas perguntas porque nós estamos comparando os primeiros 8 versículos desse estudo, não somente na Epístola aos Romanos. Nós precisamos comparar juntamente com Tiago capítulo 2, porque Tiago vai evidenciar muito mais as obras do que a fé. E aí então surge uma pergunta: então Tiago, ele não se preocupava com a fé? Ele se preocupava com as obras? Paulo não se preocupava com as obras, se preocupava com a fé? Nós precisamos ter uma correta compreensão desse contexto, porque por um período parece que nem Lutero teve, porque Lutero, ele vinha de uma geração que de tal forma se preocupava com as obras. O cristianismo nos tempos de Lutero significava ser bom pai, boa mãe, bom irmão, e fazer, se preocupar tanto com as obras, dava-se uma evidência tão grande às obras para ser cristão, que Lutero então começou a mostrar que a justificação não é pelas obras que eu faço. Não são as obras que eu realizo que vão me justificar diante de Deus, mas a minha fé. Porém, qual era a preocupação de Lutero? A preocupação de Lutero era com um homem que não é salvo e que tentava encontrar a salvação por meio da prática de obras. Então, de tal forma, Lutero se empenhou nesse sentido, que quando ele leu Tiago com a sua perspectiva de obras, ele chamou a carta de Tiago de uma carta de palha. E aí eu vejo um problema seríssimo, porque toda a Escritura é inspirada por Deus, não é o que nós cremos? E se toda a Escritura é inspirada por Deus, como que pode aquilo que Tiago escreveu não ter importância? Ou ter uma importância de palha? Porque os colchões de palha no tempo de Lutero tinham importância, mas aquela importância reduzida, aquela importância não tão importante assim. Então quer dizer, Romanos tem muita importância, mas Tiago tem pouca ou nenhuma importância? Podemos concordar com isso em Lutero? Não, não posso concordar com isso em Lutero. Então, o que está em questão? A perspectiva. Qual é a perspectiva do teólogo Paulo? Aqueles que não são salvos ainda, que não creem no Senhor Jesus Cristo.
A perspectiva dele está nos judeus do seu tempo, que se orgulhavam das obras que tinham, que não praticavam e que viviam como se praticasse, a tal ponto que o ter a lei para ele era muito importante. Eles eram arrogantes espirituais, assim como são arrogantes espirituais muitos judeus hoje, que não creem ainda no Senhor Jesus Cristo. Os irmãos devem se lembrar daquele homem que o Senhor Jesus disse que, entrando no templo, dizia: ó Deus, graças eu te dou, porque eu não sou como a mulher tal, porque eu não sou como este homem tal, enfim. Ele se achava mais importante, então ele foi para casa justificado por ele mesmo. Ele se justificou, ele achou que estava tudo bem. Mas teve uma pessoa que entrou no templo na mesma ocasião e que batia no seu peito dizendo: Senhor, eu sou um pecador, eu não sou merecedor da sua graça, seja propício a mim. Então Jesus disse que este homem foi para casa justificado por Deus, e não aquele. Então assim eram muitos judeus do tempo do Senhor Jesus, muitos judeus do tempo do apóstolo Paulo. E é a este que ele se dirige com a teologia da fé, de que as obras não podem nos levar para casa justificados por Deus. As obras só podem nos fazer justificados por nós mesmos, mas não por Deus. Ele vai trabalhar muito a questão de que a lei não foi cumprida por ninguém, e de que mesmo no regime da lei a morte imperava. O apóstolo Paulo vai trabalhar muito isso do capítulo 5 em diante. E Tiago, então, ele vai fazer uma perspectiva diferente. Ele vai olhar para o homem que já creu em Jesus Cristo, para o homem que já professou a sua fé, que está na igreja cristã, mas que não pratica obras as quais deve praticar. Então, esse estudo de Romanos 4, 1 a 8, eu preciso fazê-lo juntamente com Tiago capítulo 2, para que então nós possamos prestar mais atenção na nossa ortodoxia e na nossa ortopraxia, a forma correta de crer e a forma correta de fazer, porque o apóstolo Paulo nos ensinou a forma correta de crer, e o apóstolo Tiago nos ensinou, ou o pastor Tiago nos ensinou, a forma correta de fazer. E nós vamos ver nesse estudo que as duas coisas são uma só. O crer e o fazer têm que andar juntos corretamente. Vamos continuar então. A pergunta é: existe uma contradição entre Romanos 4 e Tiago 2? Porque se nós lermos Romanos 4, versículos 1 a 3, olha o que nós lemos. Que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Veja só, Paulo está dizendo claramente que Abraão foi justificado por sua fé e não por suas obras. Mas ele está falando isso para os judeus, que tinham Abraão como seu pai, o seu pai da fé, mas não andavam nas pisadas da fé igual a Abraão. E eles queriam se justificar não na mesma fé que em Deus que teve Abraão, mas sim nas suas obras. Então o apóstolo Paulo diz para ele foi justificado por Deus, mas não foi pelas suas obras, foi pela sua fé. O apóstolo Paulo foi muito claro nisso. Se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. E glória era exatamente o problema dos judeus naquele tempo, como é o problema de muitas pessoas hoje. Acham que estão fazendo o certo, mas não de acordo com a palavra de Deus, de acordo com o seu próprio achar. Acham que está tudo certo, quando na verdade a sua conduta é reprovada pela palavra de Deus. Aí então vem Tiago. E o interessante, vamos ler os versículos 14 até 21, porque parece que vai haver uma contradição aqui. Tiago 2, 14 a 21. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé,
mas não tiver obras. Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Já começou aqui o que parece ser um tapa na fé. Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé, e eu tenho obras. Mostra-me esta tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Olha agora, hein? Que pesado. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Veja só, Tiago está dizendo claramente que Abraão foi justificado pelas suas obras. Enquanto o apóstolo Paulo está dizendo claramente que Abraão foi justificado pela sua fé e não pelas suas obras. Parece haver uma contradição, não parece? Mas pare e pense. Paulo está aqui criando uma teologia geral, uma teologia da fé, pensando naqueles que ainda não se converteram ao Senhor Jesus. Agora, Tiago, se você pegar desde o capítulo 1, versículo 1, é muito interessante. Se você tiver com a sua Bíblia aberta, abra em Tiago capítulo 1, versículo 1, e olha o que nós vemos aqui. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Pronto. Tiago, tudo que ele escrever daqui para frente é porque ele é servo de Deus e servo do Senhor Jesus Cristo. Tudo que ele escrever daqui para frente é porque ele é servo. Então, Tiago vai começar a escrever para a igreja, para aqueles que frequentam a igreja, para aqueles que professam a sua fé no Senhor Jesus, para aqueles que já creram no Senhor Jesus. E isso é muito importante porque é o nosso caso. Então, de certa forma, o que Tiago está fazendo é escrever para quem já declarou a sua fé. E o apóstolo Paulo, em Romanos 4, ele está pensando em quem ainda não professou a sua fé, mas acha que pode seguir todo o ritual do Velho Testamento, que pode ter uma lei como motivo de honra e de glória, a lei que Moisés nos deu, o nosso pai Abraão, somos filhos de Abraão, de Isaque e de Jacó, mas sem professar a fé no Senhor Jesus Cristo. Percebam, meus irmãos, que é muito diferente. De certa forma, quando nós dizemos aos cristãos que eles precisam ser justificados pela fé, perceba que causa quase um sono na pessoa. Ela poderia até dizer assim: ó, que novidade! Conta uma coisa que eu ainda não sei. Porém, esses que não têm nenhuma dificuldade em crer que é pela fé que precisa ser justificado, às vezes eles não trabalham ou não produzem as obras que a fé deve gerar, pois as obras trabalham junto com a fé. E é nesse público que Tiago está pensando. O pastor Tiago está pensando no seu rebanho, o rebanho da igreja de Cristo, que professa a fé, mas que vive como se não tivesse fé nenhuma. Então percebam que não há contradição, há sim um ponto de vista. E diz que todo ponto de vista é a vista de um ponto. Alguém poderia perguntar, imagine você um sobrado no meio de uma extensa rua, onde ele só pode ser visto do início da rua ou do fim da rua ou de frente para ele mesmo. De repente, para quem está olhando para o lado, digamos aí, direito dele, ele tem a cor amarela. Por alguma razão do outro lado, foi pintado de verde. Então,
Alguém aqui poderia, quem está do lado de cá, dizer: este é um sobrado amarelo. Mas quem está aqui diria: este é um sobrado verde. Há contradição? São dois sobrados diferentes? Não. É que o ponto de vista desse é uma vista e o ponto de vista desse é outra vista. E de repente, se os dois estivessem em frente, ele poderia ter uma outra cor, que não combinaria nem com a cor desse, nem com a cor desse. Então, é um ditado que diz que todo ponto de vista é a vista de um ponto. Paulo está vendo o assunto sobre um ponto de vista e Tiago está vendo sobre outro ponto de vista. Mas ambos são servos do Senhor Jesus Cristo e ambos trabalham aquilo que nós veremos que tem que ser trabalhado. Não existe fé sem obras e não existe obras sem fé. A fé cria obras e as obras aperfeiçoam a fé. Porém, no tocante à justificação diante de Deus, todo aquele que desejar ser justificado por obras, como disse o apóstolo Paulo, pode se gloriar, não porém diante de Deus. Imagine então um judeu daquele tempo e um judeu do tempo de hoje, achando que se ele seguir a lei como se ele pudesse, porque o próprio Tiago diz que se você errar num ponto da lei, você errou na lei inteira. Então pode ser que existam alguns pontos da lei que você consiga levar a vida toda sem você tropeçar nele. Mas não adianta, se você tropeçar em um dos pontos da lei, você tropeçou em todos. Então como que pode alguém se justificar diante de Deus cumprindo a lei? Mas imagine alguém que acha que possa. E então ele chegar diante de Deus e falar: olha, eu mereço entrar no céu. Eu cumpri a lei, eu procurei seguir o Velho Testamento, eu procurei fazer as festas do Velho Testamento, eu procurei viver tudo o que Moisés ensinou, tudo o que está no Velho Testamento. Mas primeiro que ele não viveu a perfeição, ele pecou. E se ele pecou, só existe o sacrifício do Senhor Jesus para cobrir o seu pecado. Mas no Senhor Jesus ele não creu. Então de que valeu as suas obras? De que valeu tudo aquilo que ele fez? Ele pode até ter vivido uma vida moral muito correta, tropeçando muito pouco, mas isso não é o suficiente para salvá-lo. Porque se houvesse duas formas de salvação, a salvação por meio da fé no Senhor Jesus, e se houvesse a salvação por meio das obras que se pratica, nós teríamos um problema no Senhor Jesus dizer que é o caminho, a verdade e a vida. Ele teria que dizer: eu sou um caminho, uma verdade e uma vida, mas existe outro caminho. Existe outra verdade. Vida existe uma só, mas você pode ir por dois caminhos. Então, Jesus não poderia dizer: eu sou o caminho, o único caminho, a verdade, a única verdade, se houvesse duas opções. Porém, não existe duas opções. Então, nós temos que concordar que a fé cria obras e as obras aperfeiçoam a fé. Porém, a obra sem fé não vale de nada. Assim como uma fé sem obra não existe. Olha para o horizonte que nós estamos caminhando. A obra sem fé não vale para nada. E a fé sem obras, ela não existe. Ela é uma fé morta, ela não é uma fé viva. Vemos na prática alguns cristãos dizerem que a fé é o suficiente no tocante à justificação diante de Deus, sem a necessidade de obras. Outros dizem que são as obras que justificam o homem diante de Deus e desmerecem a fé. Na verdade, essas pregações, ensinos que enfatizam a fé, demais a fé, e menosprezam as obras, elas são frutos da reforma protestante. O próprio Lutero, ele falhou muito nisso. Ele enfatizou a fé e ele tinha que enfatizar a fé mesmo. No seu tempo, a justificação por obras era uma pregação corrente. Então ele enfatizou a justificação pela fé, porém chamou a carta de Tiago de epístola de palha. Ele enfatizou a fé, mas esqueceu das obras. Já Calvino, com toda a sua teologia que gerou futuramente o calvinismo através de seus seguidores, Calvino já enfatizou a fé de Lutero, mas enfatizou também as obras. E Calvino, sim, Calvino seria um exemplo maior para nós nessa questão,
porque Calvino ele enfatizou de tal forma uma fé que se mostra pelas obras igual Tiago, que chegou a enviar missionários para onde pôde enviar. Se vocês não sabem, Calvino enviou missionários para o Brasil. Ali por volta, eu não lembro agora o ano, por perto de 1550, alguma coisa assim, e esses missionários vieram para a Baía de Guanabara. E eles acabaram assinando a Confissão de Fé de Guanabara, porque eles foram mortos pela sua fé, porque eles vieram pregar uma fé verdadeira aqui, mas ocorreram com o problema de trombar com o catolicismo, que continuava ensinando aquela fé por obras lá que ensinava no velho continente. Então eles acabaram tendo problemas e acabaram sendo mortos pela sua fé, porém foram mortos confessando a verdadeira fé. Então as obras, elas são necessárias. E você quer a prova de que as obras são necessárias? Você quer a prova de que primeiro vem a fé, depois vem as obras, mas se a fé veio, as obras têm que vir? Você quer uma prova de que não adianta as obras virem antes da fé? Não existe obras antes da fé? Pelo menos não a fé verdadeira, e não as obras que Deus requer, que Deus espera, mas que quando a fé vier, ela tem que ser acompanhada por obras. Abra aí em Efésios capítulo 2, versículos 8 a 10, e aqui nós vamos ver que o apóstolo Paulo, ele sabe muito bem a verdadeira relação entre fé e obras. Porém, em Romanos 4, ele enfatizou mais a fé, devido ao contexto daqueles que queriam se justificar por obras, e não por fé. Veja Efésios 2, 8 a 10. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Olha só, nós não somos salvos por obras, nós somos salvos por fé. E isso não vem de vocês, não vem das obras que vocês fazem, não vem daquilo que vocês fazem. É dom de Deus, não de obras, ou seja, essa salvação não vem de obras, para que ninguém se glorie. Então, se parasse aqui, mais uma vez, nós iríamos dizer assim, Paulo só enfatiza a fé. O teólogo Paulo não enfatiza as obras. A única teologia de Paulo é a teologia da fé. Aí continua e acaba então esse argumento. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, veja só a questão aqui da fé e das obras. Pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criada em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Obras antes da fé é coisa humana. É tentativa de falar para Deus, olha, não preciso de Jesus Cristo não, eu sou bonzinho. O Senhor deve sentir orgulho de mim, deve sentir orgulho de tudo quanto eu faço. É um orgulho espiritual. Obras antes da fé é semelhante a uma pessoa que não quer viver como um mundano, como um descrente, que não está nem aí com Deus, não está nem aí com a vontade de Deus, não acha-se pecador. Ele não é assim. Ele sabe que Deus é santo, é justo, ele crê em Deus, mas ele só não concorda que tem que ser do jeito de Deus, que tem que precisar de Jesus Cristo. Ele acha que por ele ser tão bonzinho assim, o sacrifício de Jesus Cristo não é tão necessário assim na vida dele. Até é legal, mas não é tão necessário. Então a oração dele não é uma oração obrigado, Senhor, pela salvação que eu recebi de graça. A oração dele é obrigado, Senhor, porque eu sou uma pessoa que o Senhor me permitiu viver do jeito que o Senhor gosta. Ou ele nem começa com obrigado. Ó Deus, veja quanta coisa eu faço e quanta coisa te agrada. Veja como eu sou diferente das pessoas. Olha como eu sou diferente do mundano. Olha como eu sou diferente desses que estão na igreja. É uma oração de orgulho espiritual.
semelhante àquela passagem que eu citei no começo do nosso estudo, que o Senhor Jesus ele falou daquele homem na igreja, dos dois, né? Então nós fomos salvos pela graça de Deus mediante a fé. E essa fé nem é nossa, Deus nos deu. Quando o evangelho foi pregado, a fé veio. A fé vem por meio da palavra, a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Por alguma razão, alguns acabam recebendo essa fé e outros não. Alguns se rendem a Cristo quando ouvem a palavra e outros não. Alguns vão ouvir a Bíblia a vida inteira e não vão crer. E alguns ouvem poucas vezes e creem. Alguns ouvem uma única vez e creem. Entende a diferença? Mas quando nós cremos e somos salvos pela graça mediante a fé, nós precisamos passar a desenvolver as boas obras. E aí esse é o contexto de Tiago. É aqui que Tiago começa. Então Tiago não está trabalhando a teologia da salvação ou a fé que salva. Ele já parte do pressuposto que as pessoas já creram no Senhor Jesus, já frequentam a igreja, mas elas não demonstram obras. Elas não mudam. Elas não se preocupam com o próximo. Elas não se preocupam com a dor do próximo, com o sofrimento do próximo. Elas não se preocupam com a obra missionária do Senhor. Elas não estão nem aí com isso. E aí, meus irmãos, é um problema muito sério, mas muito sério, porque veja o que Tiago diz em 2,14. Era nesse sentido que Tiago perguntava: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se nós formos melhorar isso que ele falou para uma pergunta bem contextualizada para nós, se nós não nos preocupamos com o próximo, com a dor do próximo, com o sofrimento do próximo, se nós não queremos realmente demonstrar a nossa fé no Senhor Jesus através da prática de boas obras, exatamente como o Senhor Jesus fez, como ensinou os apóstolos a fazerem, como ensinou os cristãos a fazerem, se nós não quisermos viver como pessoas salvas pela graça mediante a fé, demonstrando esta salvação através da prática cristã, o que ele está perguntando é: você realmente tem fé? Você realmente é uma pessoa salva? Ou você é só um frequentador de igreja? Olha, todos estes anos de ensino teológico e ensino bíblico, eu cheguei a uma conclusão. Você pode não concordar comigo, mas eu cheguei a uma conclusão. Nem todos que estão na igreja são salvos. Nem todos. Há muitos que estão na igreja, mas não estão nem aí para o Senhor Jesus Cristo. Não estão nem aí para o próximo. Não estão nem aí para a palavra de Deus. Não estão nem aí em levar um puxão de orelha e prosseguir corretamente daí para frente. Não querem se arrepender dos seus pecados. Não querem mudar a sua vida. Não querem viver uma vida de alguém que foi salvo pela graça mediante a fé e criado em Cristo Jesus para boas obras. Parece que temos uma pergunta. Não, é um comentário da Adriana. O Mauro resumiu: a fé é a locomotiva que puxa os vagões que são as obras. É um comentário interessante do Mauro, nosso pequeno irmão, mas que já está pensando. Olha aí um pensador surgindo. A fé é a locomotiva que puxa os vagões que são as obras. Na verdade, a vida cristã, se nós pensarmos nela, de acordo com Tiago, eu estou até pensando em futuramente dar um estudo pautado na carta de Tiago. Ele começa dizendo: tende por grande motivo de grande alegria as provações, as dificuldades. Vamos ver aqui exatamente como é que ele diz. Tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações,
sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. A perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Vejam só, meus irmãos, nós temos muitas provações e os nossos irmãos também têm muitas provações. Nós temos muitas dificuldades, os nossos irmãos também têm muitas dificuldades. Nós recebemos o ensino claro da palavra de Deus, que às vezes nós somos confortados para confortarmos aqueles que também precisam de conforto. Nós somos abençoados muitas vezes para abençoar aqueles que muito também precisam de bênção. Então, pensando, Mauro, no seu comentário, eu fico pensando assim, muitas vezes nós podemos estar desanimados, muitas vezes nós podemos estar tristes, doentes, com problemas, mas nós temos uma caminhada até o céu e esse vagão tem que ser puxado, essa locomotiva tem que receber lenha, se ela for a lenha, né? Ela tem que receber combustível, e esse combustível Deus nos dá, Deus coloca para que esse vagão, essa locomotiva continue operando, e com isso ela vai puxando realmente os vagões, onde as obras vão sendo demonstradas. Lá ficaram pelo caminho, fomos realizando muitas obras. Parabéns pelo seu comentário, meu irmão, fiquei feliz. Isso realmente nos ajuda a pensar que no caminho da vida cristã nós temos que deixar obras para trás, mas não obras que glorificam o nosso nome, não obras para que as pessoas lembrem de nós, não obras para que placas sejam colocadas na rua no nosso nome. O que a mão direita fizer, a esquerda não deve saber. Faça no anonimato, dê um golpe, mas um golpe bem profundo no egoísmo, dê um golpe bem profundo na vaidade. Faça obras em silêncio, para que o nome do Senhor seja glorificado e o seu desapareça, nem apareça. Faça obras para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado, para que pessoas necessitadas recebam um alento, para que pessoas que têm dificuldades recebam realmente o amor de Deus através das suas mãos. Mas não coloca um cartaz para que isso seja notável às pessoas, não. Ninguém precisa saber que foi você quem fez. Se souber também por alguma razão que não seja a sua vontade, não tem problema. Mas não faça para glorificar o teu nome. Faça para glorificar o nome de Deus. Por onde você andar, lembre de levar as suas mãos para orar. Lembre de levar os seus pés, a sua boca para falar da palavra de Deus. E vá por aí sendo um servo de Deus e servo do Senhor Jesus Cristo. Porque é isso que está em questão. Por que o apóstolo Paulo, trabalhando essa perspectiva, esse ponto de vista da fé, citou Abraão? Porque é muito interessante, né? Eu tenho uma apostila de Romanos que eu desenvolvi há algum tempo, e eu tenho uma irmã aí que está aí presente no estudo, não vou falar o nome dela não, mas que ela tem essa apostila aí, viu? Eu acho que ela já leu ela inteira, ela está pedindo outra. Eu vou fazer algumas apostilas para ela, vocês vão ver. E nessa apostila eu tenho uma parte sobre Abraão que eu vou trazer para os irmãos aqui agora. Abraão é incluído por Paulo na narrativa bíblica para transmitir-nos a ideia de fé. No princípio, esse personagem aparece com o nome de Abrão, que quer dizer pai de muitos filhos. Aos 75 anos, Abrão ainda não tinha tido filhos. Imaginem esse homem se apresentando. Prazer, eu sou Abrão. Talvez até as pessoas perguntassem, quantos filhos este velho homem tem? Imagine-o explicando que não tinha nenhum filho, mas que um dia sua descendência seria tão numerosa como as estrelas do céu ou os grãos da areia do mar. Não foi isso que Deus disse para ele? E se alguém lhe perguntasse como ele sabia disso, ele responderia, Deus me disse. Imagine então e pense nessas mesmas pessoas, alguns anos mais tarde, perguntando, Abraão, e aí? Você já tem algum filho? E ele respondendo, desde a última vez que eu vi vocês, Deus mudou o meu nome de Abrão para Abraão, que significa pai de muitas nações. Não é pai de muitos filhos só não, é pai de muitas nações. Aí viria outra pergunta, então você já deve ter tido filhos? E Abraão respondendo, na verdade, eu ainda não tenho nenhum.
mas essa promessa foi Deus quem fez, eu creio nela. E Abraão repetiria a promessa que Deus lhe fez, que seus descendentes seriam tão numerosos quanto as estrelas e os grãos da areia da praia. O milagre que todos os judeus e árabes que são islâmicos, bem como os cristãos, consideram Abraão como seu pai. Então Deus cumpriu a promessa que fez a ele, mas ele teve que esperar 25 anos pelo cumprimento dessa promessa. Mas ele não desanimou, ele não perdeu a esperança e a fé. Esse mesmo estudo, apesar de estar em uma apostila, eu coloquei no meu blog também, caso você queira acessar depois. No link do YouTube eu sempre coloco o link do blog. Vemos claramente hoje que Deus cumpriu sua promessa feita a Abraão. Mas um dia, Abraão teve que andar somente confiando nessa promessa, contra todas as evidências que pareciam mostrar que seria difícil essas promessas serem cumpridas em sua vida. É isso que Paulo quis falar no versículo 18, com a expressão esperando contra a esperança. Então Abraão é o pai da fé. Por quê? Porque Deus o chamou para dele constituir uma nação e ele foi provado por Deus. A sua fé foi provada e foi aprovada. Por muito menos, talvez você e eu desanimaríamos, desistiríamos. Mas Abraão aguardou com esperança a promessa que Deus lhe fez. Ele não duvidou, ele acreditou e ele viveu para ver Deus cumprir a sua promessa. Todas as vezes que Deus apareceu a Abraão e prometeu que seus descendentes seriam numerosos, ele estava firmando uma aliança com Abraão. No capítulo 15 de Gênesis, Deus repetiu a promessa mais uma vez e o mandou preparar um sacrifício, fazendo cair sobre Abraão um sono profundo. Através dessa metáfora, Deus estava dizendo a Abraão: eu estou em aliança com você. E isso é interessante porque o povo daquele tempo, eles faziam aliança. Vou explicar para vocês a necessidade e a forma como se fazia aliança. Bem, os territórios, como vocês devem saber, não eram respeitados naquele tempo como hoje. Então, qualquer território que você adquirisse e ali estabelecesse o espaço da sua família, poderia ser invadido a qualquer tempo por qualquer povo. Era muito comum, quando um rei percebia a fragilidade em outro rei, atacar, tomar o seu povo, as suas mulheres, os seus filhos para serem escravos e tomar a sua terra. Então, naquele tempo, se você quisesse garantir o domínio da sua terra, você tinha que entrar em aliança com alguém que fosse mais forte que você. E como que você fazia isso? Você procurava essa pessoa e dizia: eu quero uma aliança com você. Se essa pessoa topasse fazer aliança com você, percebendo que você possuía alguma força para se aliar com ele, então ele faria uma aliança com você. E nessa aliança colocava-se geralmente ali um animal sobre o qual se colocava fogo e ficavam as duas pessoas no meio do círculo. Então, quem estivesse do lado de cá iria caminhar fazendo um círculo no sentido horário. O outro iria caminhar no mesmo círculo, mas fazendo no sentido anti-horário. Então, enquanto essa pessoa ela ia para cá, este ia para cá. Eles formavam um 8. E quando eles se encontravam no meio do caminho, a aliança estava feita. Com isso, marcava-se a mão com o tipo de aliança daquele rei. E quando alguém fosse atacar essa pessoa e visse aquele sinal, ele saberia que logo, logo viriam exércitos contra ele, porque essa pessoa estava em aliança com alguém que era mais forte do que ele. Pois bem, abra aí a sua Bíblia em Gênesis capítulo 15 e olha o que nós vemos a partir do versículo 1. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobre modo grande. Abraão, você não tem aliança com ninguém? Eu sou a sua aliança. Eu sou a sua força. Eu sou o seu escudo. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer?
Abraão não duvidou aqui, só que ele queria entender. E Deus, quando isto é feito com fé, Deus aceita. Essa que nós podemos chamar de dúvida, mas na verdade não é dúvida. É um pedido de esclarecimento, porque nós somos falhos e às vezes nós pedimos para Deus, Deus, esclarece os seus planos para nós que nós não estamos entendendo. Veja a diferença de Zacarias e de Maria. Quando o anjo Gabriel apareceu para Zacarias, anunciando que João Batista nasceria, ele duvidou. E foi por duvidar que ele ficou mudo por um tempo. Agora, Maria também fez pergunta como Abrão aqui. E a dúvida que Maria teve não foi uma dúvida, mas ela quis um esclarecimento. Olha, eu não sou casada. E o senhor sabe, né? Como que ficam aqui a moral das mulheres que têm filhos sem ser casada. Como que isso vai acontecer? Não houve nenhuma repreensão a Maria. O anjo explicou para ela e nós não vemos nenhuma repreensão à pergunta dela. E pelo contrário, depois ela sai exaltando e glorificando a Deus, porque o anjo explicou que realmente Deus faria aquilo na vida dela como prometeu. Então, às vezes, meus irmãos, nós podemos pedir a Deus que esclareça o plano dele na nossa vida. Agora, o que nós não podemos é duvidar. Então Deus continua. Disse mais Abrão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isso respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o para fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E lhe disse: assim será a tua posteridade. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te por herança essa terra. Perguntou-lhe Abraão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Deus respondeu: toma uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Lembra que os reis sacrificavam animais para fazer aliança entre si? Ele, tomando todos esses animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, umas defronte das outras, e não partiu as aves. Quando passa uma moto e faz esse barulho, a minha cachorra tenta imitar o barulho lá. Ó. Olha só. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abrão as enxotava. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abrão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a quem tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. E tu irá para os teus pais em paz, serás sepultadas em ditosa velhice. Na 4ª geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante, uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Olha os costumes dos reis da época. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abrão, dizendo: à tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Meus irmãos, Deus fez uma aliança e confirmou a aliança com Abrão. E quando nós lermos o final do capítulo 4, quando nós chegarmos lá, nós vamos perceber que essa aliança era um tipo da aliança que Deus faria com ele pela fé no seu descendente, que é o Senhor Jesus Cristo. E, portanto, essa aliança é uma aliança conosco também, por meio da morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Deus tem uma aliança com você. Deus tem uma aliança comigo. E essa aliança é uma aliança por meio da fé no Senhor Jesus. Nós precisamos, meus irmãos, ser o povo da fé. Nós precisamos ser o povo que possui obras como consequência dessa fé.
Nós precisamos crer em Deus, mas nós precisamos agir também. Nós precisamos acreditar nesse Deus que fez uma aliança fiel. Mas nós precisamos agir também como Abraão agiu. É por isso que ele é citado por ambos, por Paulo e por Tiago, como um homem justificado pela fé e justificado pelas obras, ou aprovado pela sua fé e aprovado pelas suas obras. Se os irmãos compreendem a semelhança, é o mesmo assunto, é uma semelhança enorme que está diante de nossos olhos. Deus se agradou de Abraão quando ele acreditava nele. E do mesmo modo Deus se agrada de nós quando acreditamos no sacrifício do Senhor Jesus Cristo. As dificuldades da vida às vezes demoram a ser resolvidas. Veja o caso de Abraão. Mas quando atravessamos essas dificuldades crendo em Deus, crendo nessa aliança pela fé, crendo na sua promessa, confiando nele, então Deus nos abençoa como abençoou Abraão. Oh, meus irmãos, no decorrer da vida você será abençoado, você será abençoada, minha irmã. Creia nesse Deus da aliança, Deus da promessa. Mas entenda uma coisa, Ele não vai agir quando você quiser, quando você estiver desesperado, quando você estiver agoniado. Ele vai agir no tempo dele. O que você precisa é aperfeiçoar a sua fé nesse tempo, como fez Abraão. Isso não é fácil, mas é desses que Deus se agrada. Bem, então nós podemos pensar aqui em um resumo entre Romanos 4 e Tiago 2. Mas como o tempo já passou, nós vamos para a parte 3 desse estudo na semana que vem. Vá pensando nisso que você ouviu hoje, nisso que você leu pela palavra de Deus. Passe a semana pensando nisso. É necessário que você entenda que você foi salvo pela graça mediante a fé. E essa é a única forma de ser salvo. Não adianta você querer achar que você é salvo porque você é bonzinho, porque você tem a lei, porque você é nascido de uma nação que Deus fez uma aliança. Você não é salvo por isso. Agora, entenda também que se a salvação veio por meio da graça, pela fé, ela deve produzir boas obras. Então passe a semana perguntando: você tem produzido obras? Você tem amado o seu próximo? Você tem se condoído por aqueles que sofrem? O seu cristianismo é prático como o de Abraão, que chegou a oferecer o seu filho sobre o altar depois de tantos anos esperando? Deus o pede, ele vai. E aí o autor aos Hebreus diz que ele acreditava em Deus, que Deus poderia até ressuscitá-lo da morte. Abraão desenvolveu a sua fé de tal forma em Deus que as obras se tornavam automáticas para ele. Tem sido assim para nós também? Tem sido assim para você também? Você está pronto para responder a Deus? Se Deus chamar você para abençoar a vida de algumas pessoas, você está dizendo: eis-me aqui, Senhor, com a minha vida, com as minhas posses, com os meus pés, com a minha saúde, com o meu intelecto. Eis-me aqui. Você está pronto? Ou você está dizendo: Senhor, eu estou aqui, mas envia Ele, não envia eu não? Pare e pense nisso. Porque hoje o objetivo era diferenciar as obras e a fé, ou a fé e as obras, mas ao mesmo tempo mostrar que elas são uma coisa só. Obras sem fé não existe, não para Deus. Pode existir para o ser humano, para Deus não. E fé sem obras é impossível. Não dizem que não existe impossível, existe sim. Fé sem obras, o apóstolo Paulo diz: realmente existe isso? Aliás, o pastor Tiago pergunta: realmente existe isso? Não, não existe. Pare e pense nisso, e até o nosso próximo estudo, onde continuaremos exatamente nesse ponto. Deus abençoe a você, a sua semana, e não se esqueça, meus irmãos, compartilhe esse estudo, comente para tirar dúvida, curta, para que por meio do YouTube nós possamos alcançar outras pessoas
e assim realmente levarmos o desafio para que nós tenhamos uma igreja mais saudável, a igreja do Senhor Jesus. Deus abençoe você e até o nosso próximo estudo.